Capítulo 6. Marco Polo chegou às 15 horas na praça. O dia fora cansativo, mas encontrar Falcão era um convite a novas experiências. Ele estava com um comportamento estranho, tenso, fechado. Parecia querer distância. Remoer o passado no dia anterior mexera com seus ânimos. Marco Polo tentava distraí-lo, mas seu olhar era opaco, sem o brilho das outras vezes. Estava circunspecto. Percebendo que a conversa seria um monólogo, resolveu ir embora. Respeitou o momento dele. Não vale a pena pressionar quem não está disposto ao diálogo, refletiu. Após os primeiros passos, Falcão disse-lhe: não é recomendável que os normais se aproximem de mim. Marco Polo, intrigado, sabia que ele não se abriria se não provocasse sua inteligência. Mas não poderia ser estúpido. Arriscou dizer: não há um normal que não seja anormal, e nenhum anormal que não seja possível de ser um mestre. Falcão olhou admirado o amigo, mas desferiu-lhe um golpe inesperado. Disseram-me que sou perigoso para sua sociedade. O que você espera de mim? Sou um doente mental. É melhor desaparecer. Marco Polo ficou calado. Sempre fora impulsivo, mas estava aprendendo a difícil arte de pensar antes de reagir. Após um momento de introspecção, disse: os aparentemente saudáveis sempre cometeram mais loucuras contra a humanidade do que os loucos. Você não é perigoso, a não ser para os que têm medo de pensar. Falcão esfregou a mão direita na testa, levantou-se, foi até uma flor e começou a falar com ela. Você é tão linda e eu sou tão rude, mas obrigado por invadir meus olhos e me encantar sem nada exigir. Marco Polo também se levantou. Foi até uma árvore próxima, abraçou-a, beijou-a e disse algumas palavras em voz audível. Você é tão forte, suportou tantas tormentas, mas fortaleceu-se e hoje dá sua sombra gratuitamente para mim, que sou tão frágil. Obrigado por sua perseverança. Falcão entreolhou sutilmente o jovem e deu um sorriso. Os transeuntes tropeçavam uns nos outros ao ver a cena. Davam risadas, faziam gestos expressando que estavam diante de dois loucos. Voltando-se para eles, Falcão declarou: quem nunca abraçou uma árvore ou conversou com uma flor nunca foi digno das dádivas da natureza. Não sejam insensíveis. Aprendam a amar quem tanto lhes dá. Envergonhadas com as ideias do mendigo, as pessoas se dispersaram, reflexivas. 30 metros adiante, uma adolescente com cabelo estilo punk abraçou um imenso tronco e beijou. Ao seu lado, um idoso senhor abaixou-se diante de uma pequena flor. Parecia reverenciá-la. Um adulto de terno e gravata também abraçou um tronco de árvore por 1 minuto. Outras pessoas repetiram a cena. A sensibilidade foi contagiante. Em seguida, os amigos sentaram-se no banco e reiniciaram uma longa conversa. Depois do poeta, Marco Polo se tornara a primeira pessoa para quem Falcão relataria a sua surpreendente história. Nem seus companheiros de caminhada conheciam certos becos da sua vida. Por que você tem o apelido de Falcão?
Dizia exageradamente que minha inteligência era aguçada como os olhos de um falcão e minha criatividade voava alto como as suas asas, mas na realidade nasci das cinzas. Como assim? Uma breve pausa. Falcão olhou para sua plateia invisível e comentou: Eu sou PhD em filosofia. Marco Polo quase caiu do banco. O céu da sua mente clareou subitamente. Agora estava entendendo o gênio que o ensinava. Fui professor de filosofia numa grande universidade. Já brilhei no pequeno mundo de uma sala de aula, embora tenha sido sempre crítico do sistema acadêmico. Escrevi textos, orientei teses, formei alguns pensadores. Em seguida, falou espontaneamente da sua intimidade. Relatou que sua família era de origem humilde e saturada de problemas. Seu pai era explosivo, materialista e alcoólatra. Sua mãe, tímida, afetiva e vítima da agressividade do marido. Ele crescera no centro da miséria física e emocional. Por serem pobres, seus pais não tinham condições de financiá-la na universidade. Para conquistar meus sonhos, tive de estudar e trabalhar muito, mas não trabalhei meus conflitos. Você constituiu família? Mais uma pausa, desta vez longa e dolorida. Eu era considerado o melhor aluno da faculdade e o mais destacado orador. Encantei uma linda jovem da mesma universidade. Amei e fui intensamente amado por ela. O pai dela era um famoso e rico advogado. Dr. Pedro era fascinado pelo dinheiro e vidrado em status social. Continuou relatando que não conseguiu dar o padrão que sua esposa tivera na casa dos pais. O pai dela sempre estimulou a separação. Era frustrado pelo fato de a única filha não ter se casado com um juiz ou promotor de justiça. Ter um filósofo e um pobre professor universitário na família foi um pesadelo que sempre o perturbou. Os professores são heróis anônimos, meu amigo. Trabalham muito, ganham pouco, semeiam sonhos numa sociedade que perdeu sua capacidade de sonhar. Ao ouvir esse relato, Marco Polo ficou embaraçado. Passava os olhos sobre a imagem de Falcão, enquanto ele discorria sobre si mesmo e não entendia como uma pessoa intelectualmente brilhante pode ser completamente excluída da sociedade. Ficou pensando se Falcão teve perdas semelhantes às do poeta. Desenhou um quadro imaginário com falecimentos, depressão e solidão. De repente, piscou os olhos, fez um movimento rápido com a cabeça e voltou para a realidade. Sentiu Falcão abatido, percebeu que não queria tocar mais no assunto da família. Marco Polo procurou mudar um pouco a direção da conversa. Quando você começou a adoecer? 6 anos depois de me casar, comecei a ter insônia. Meus pensamentos eram agitados e acelerados. Estava ansioso, não conseguia coordenar minhas ideias. Milhares de imagens transitavam na minha mente num processo ininterrupto. Pouco a pouco, comecei a perder os parâmetros da lógica. Já não conseguia distinguir a realidade da fantasia. Falcão dissecava suas mazelas com a precisão de um cirurgião na sala de anatomia. Só conseguia fazer tal descrição
porque era um brilhante pensador que muitas vezes penetrara na sua própria história, tentando compreendê-la. Marco Polo sentia a opressão no peito e nó na garganta diante da exposição do amigo. Comecei a ter paranoia. Achava que algumas pessoas liam meus pensamentos e queriam controlar minha inteligência. As ideias de perseguição me atormentavam. Ter inimigos fora de si é perturbador. Tê-los dentro da própria mente é apavorante. A sensação de ser invadido no único lugar em que devemos ser livres me assombrava. Você não tinha controle do seu raciocínio? No começo, desconfiava dos meus personagens. Tinha certa consciência de que eram irreais, mas eles se avolumaram e pouco a pouco comecei a lutar com eles como se fossem reais. Eles tornaram-se os predadores e eu a caça. Marco Polo estava perplexo com o relato vivo da destruição de uma complexa personalidade. Nesse embate delirante, perdi a maior dádiva de um ser humano, a sua consciência crítica, a sua identidade. Não sabia quem eu era. A minha mente se tornou um tenebroso teatro. Antes da psicose, eu era o ator principal desse teatro. Semanas depois, era um ator coadjuvante. Meses depois, tornei-me plateia da minha miséria psicológica. Foi horrível. Fiquei confuso, desorientado e amedrontado. Minha estrutura intelectual esfacelou-se. Marco Polo não sabia o que dizer. Não conseguia formular uma pergunta. Falcão parecia alguém tão lúcido. Não imaginava que tivesse vivenciado um tamanho sofrimento. Passado o primeiro impacto, indagou: como foi que você parou de lecionar? Os alunos admiravam minha eloquência. Era o professor mais procurado e o mais solicitado para ser paraninfo das turmas. Batalhava para que aqueles garotos pensassem, não fossem formatados, não se tornassem repetidores de ideias, mas engenheiros de novos pensamentos. Mas, quando comecei a ter minhas crises, foi um desastre. Falcão disse que quem o conhecia ainda o respeitava, mas os demais zombavam dos seus gestos bizarros. Às vezes, ficava dias sem dar aulas. Fez mais uma pausa e contou como fora excluído da universidade. Certa vez, ensinava sobre a ética dos filósofos gregos para uma turma de direito. A sala estava cheia. Falava com vibração. Subitamente, interrompeu sua fala e começou a discutir com os personagens do seu imaginário. Os alunos se entreolhavam assustados. Eu delirava e alucinava. Sentia-me na Grécia Antiga, sentado num cenário repleto de pensadores, entre eles Platão. Levantei a voz e proclamei: Platão, a ética está morrendo. A violência faz parte da teia social. As pessoas não sabem perscrutar os recônditos das necessidades dos outros. Ao fazer a descrição dos fatos ocorridos na sala de aula, Falcão inspirou profundamente e soltou o ar como se quisesse expulsar os demônios do passado. Marco Polo estava ansioso para saber do desfecho. Ao ouvir minha fala, os alunos aplaudiram e assobiavam, tanto pelo brilho das ideias quanto pela loucura do espetáculo. Não compreendiam que eu estava num surto psicótico.
Falcão comentou que os aplausos dos alunos o excitaram. Ele subiu na cadeira e continuou seu discurso com mais veemência. Alguns gritaram: "Louco, louco!" Então voltou-se para eles e começou a provocá-los. Gritei para os alunos: "Eis uma plateia de servos gregos. Sorriem das misérias alheias porque escondem suas misérias debaixo das suas vestes. Vocês não sabem filosofar, só sabem ser comandados, servos." Marco Polo exclamou: "Mas suas ideias tinham coerência. Não há louco que não seja lúcido e nem lúcido que não seja louco. O problema é que os psicóticos mesclam ideias coerentes com delírios na mesma cena. Os personagens ficam entrecortados." Eu parava de falar com os alunos e começava a conversar com meus personagens. Rebatia um, concordava com outro, discutia com outros. Todavia, brincando com seu passado, Falcão disse a Marco Polo: "Eu fui tão genial que Platão ficou assombrado com meus pensamentos. Mas, em seguida, olhando vagamente para o espaço, recordou o desfecho do doloroso momento. Quando provocou os alunos, saiu imediatamente dos aplausos para as vaias. Alguns chamaram rapidamente o diretor da faculdade. O diretor solicitou que 3 seguranças o retirassem do ambiente. Ele se recusou. Diante do tumulto, outros professores se aproximaram. Eles o agarraram como um animal. Senti-me como Sócrates, condenado à cicuta, destinado ao eterno silêncio, e bradei novamente: "Hipócritas, destituam-se das armas, enfrentem-me no campo das ideias." Diante do breve silêncio de Falcão, Marco Polo se antecipou com uma ansiedade. Eles o levaram para um hospital psiquiátrico. Quando puseram as mãos em mim, eu tinha a força de um gladiador diante das feras. Consegui escapar. Subi na mesa e proclamei o hino à liberdade, uma poesia filosófica que escrevi nos momentos de lucidez. Você ainda se lembra dela? Algumas frases. Falcão subiu no banco da praça e proclamou-a. Ao ouvi-la, uma multidão se ajuntou. Vocês podem calar a minha voz, mas não os meus pensamentos. Vocês podem acorrentar meu corpo, mas não a minha mente. Não serei plateia dessa sociedade doente, serei autor da minha história. Os fracos querem controlar o mundo, os fortes, o seu próprio ser. Os fracos usam as armas, os fortes, as ideias. Após proclamá-la, a plateia o ovacionou. Falcão sentou-se e relaxou. Voltou a falar com Marco Polo. Contou que o diretor chamara a polícia, que por sua vez chamara a ambulância de um hospital psiquiátrico. Colocaram-no numa camisa de força e injetaram-lhe uma dose de um potente tranquilizante. Falcão fitava os enfermeiros. Sentia-se vítima da maior injustiça do mundo. Enquanto a droga não o induzia ao sono, o espetáculo prosseguia. Continuava a conversar com seus personagens fictícios. Devido à resistência à internação, foi considerado no hospital um paciente com alto potencial de agressividade. Ficou isolado por uma semana num quarto mal iluminado. O que ninguém foi capaz de fazer, as drogas conseguiram: calar as ideias dos filósofos. Calar as ideias do filósofo. Doses maciças de medicamentos invadiram seu cérebro.
atuaram no processo de leitura da memória, bloquearam as janelas da sua história, obstruíram a construção de pensamentos, refrearam sua racionalidade. Parecia um zumbi no hospital. Seus delírios e alucinações foram silenciados, todavia o pensador também. Ficou 2 meses internado. Foi a primeira de uma série de internações. Depois que saiu do hospital, retornou à universidade. Sua musculatura estava rígida, sua voz pastosa e trêmula, seu raciocínio lento. Não era mais o eloquente Falcão. A medicação que o ajudou foi a mesma que o aprisionou. Estava numa camisa de força química. Alguns alunos, ao encontrá-lo no corredor, debochavam disfarçadamente, mas ele percebia. Outros, que conheciam sua inteligência, se achegavam, abraçavam-no e agradeciam sua sabedoria, mas ficavam espantados ao vê-lo salivando e sem expressão facial. Alguns saíam com lágrimas nos olhos. Eu queria voltar a fazer o que mais amava, ensinar. Mas como um louco poderia dar aulas? O reitor da universidade disse que eu não poderia mais lecionar. Para ele e para alguns diretores dos cursos em que eu lecionava, minha doença era incurável e contagiosa, como nos tempos da varíola. Eles acreditavam que Falcão poderia tumultuar o ambiente com sua psicose. Não percebiam que os pacientes psicóticos precisam de inclusão e não de exclusão. Não compreendiam que muitos deles são dotados de refinada inteligência e sensibilidade. Já não bastava o ônus da rejeição. Você esquece milhares de sofrimentos na vida, mas o sentimento de rejeição é uma dor inesquecível. Solicitaram que Falcão se afastasse e se aposentasse por incapacidade. Sentindo-se inútil, seu quadro se agravou, sua autoestima e sua autoconfiança estilhaçaram-se. Não conseguia mais ter dignidade diante de sua família e da sociedade. Desse modo, foi excluído. Disse que sempre se sentira fora do ninho dos intelectuais, mas agora fora banido sem compaixão.